Fala galera, tudo bem? A paz de Cristo a todos. Nós estamos no ano do despertamento e hoje falaremos sobre um assunto que incomoda muita gente. Vamos ver à luz da Bíblia 3 fatores que fazem com que mesmo os crentes sofram com ansiedade. Veremos também antídotos contra esses fatores. Veremos o caminho para vencer cada um deles e ficarmos livres da ansiedade. Deixa eu fazer aqui um anúncio inicial, um anúncio bem sério. A ansiedade pode se transformar em uma doença e aí ela requer cuidado por profissionais especializados. Esta é uma palavra pastoral, segundo as verdades bíblicas para a vida daqueles que creem, para que as pessoas não adoeçam e mesmo para os que já estão doentes, para que possa ajudar no seu tratamento. O objetivo nesse vídeo é despertarmos para a existência de fatores que tentam nos adoecer de ansiedade e assim não sofrermos o mal que tem atormentado as pessoas neste século. Bom, dito isto, vamos conceituar a ansiedade. Vamos conceituá-la como sendo uma preocupação extrema ou constante com eventos futuros, por medo deles não acontecerem quando eles são bons ou quando queremos, ou medo de que aconteçam quando eles são ruins, assim como o medo de doença, o medo do desemprego ou o medo da morte. Como a ansiedade é um medo por insegurança em relação a eventos futuros, ela é contrária à fé, porque a fé é justamente a certeza que temos sobre as coisas que esperamos lá na frente, que esperamos que aconteçam no futuro e que ainda não podemos ver. Conforme o texto de Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Desta forma, o primeiro elemento que pode desencadear a ansiedade é justamente a falta de fé ou ter uma fé pequena. Assim como Jesus advertiu seus discípulos, homens de pequena fé, lá em Mateus capítulo 6, versículo 30. Estar sofrendo de ansiedade não significa que você não tem fé. Não é assim, não é tudo ou nada, não é 8 ou 80. Isso pode significar que a sua fé não está sendo suficiente para você hoje olhar para o futuro e contemplar a sua vitória e ver uma solução para esse problema. Nós vamos encontrar os discípulos pedindo ao Senhor para aumentar a fé deles. Vemos o pai do menino que tinha um espírito mudo pedindo: Senhor, ajuda com a minha incredulidade. Em Lucas 22:32, nós vamos ver o próprio Jesus orando por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Para finalizar o tema fé, nós temos o texto de Mateus 6, no qual Jesus adverte os seus discípulos sobre as preocupações com as coisas dessa vida, como alimentação e vestuário. Jesus ensina a confiar no Senhor e os chama de homens de pequena fé devido a essas preocupações. Então a nossa fé pode e ela deve ser aumentada. O segundo fator que leva à ansiedade é a necessidade de controle. Temos a tendência de somente agir, andar ou realizar coisas quando temos o controle total da situação. O fato de não termos o controle adoece os nossos corações e para muitos significa fragilidade, causa medo, causa insegurança, leva à ansiedade. Precisamos aqui neste ponto ter em mente que os que creem em Jesus como Salvador morreram para o mundo e entregaram o controle da sua vida para Ele. Confiamos nas casas que construímos, nas carreiras profissionais que trilhamos e nos recursos que conseguimos juntar. Quando esses pilares são ameaçados, nós ficamos desesperados e ansiosos. Aí veio a pandemia. A pandemia de Covid-19 veio mostrar aos homens que, apesar de todo o avanço tecnológico, toda a ciência, todos os recursos, o controle ainda é de Deus. O dinheiro não serviu para evitar a morte dos ricos. Os remédios não puderam trazer a cura. Este descontrole fere a alma dos homens e os deixa ansiosos, cheios de pavor e medo em relação ao futuro. Mas o Evangelho é o governo de Cristo em nós e através de nós. Como disse Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí, irmãos, se Cristo vive em nós, o controle precisa ser dele. Para evitarmos esse mal, precisamos desenvolver nossa intimidade com o Espírito Santo e assim caminharmos em direção às águas mais profundas, como lá na visão de Ezequiel. Com águas nos artelhos, mantemos o controle e as situações difíceis vão sempre nos apavorar. Mas com água, onde não dá mais pé, é o rio quem nos leva, é o rio quem te conduz. Deixe o rio de Deus conduzir você. Mergulha na graça, no conhecimento e na obra de Deus e a certeza de quem dirige a sua existência é o Espírito Santo vai acalmar o seu coração. Aqui precisamos exercitar aquela fé que obtivemos, buscar experiências profundas com Deus. Por fim, temos aquele que eu acho que é o fator mais comum e mais importante hoje, é o chamado coração dividido. Em um tempo onde o homem está no centro do Evangelho, ele é incentivado a pedir para Deus realizar as suas vontades, quando o correto é orarmos para que Deus mude a nossa vontade, para que essa esteja alinhada com a dele. Afinal, apenas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um coração dividido entre Deus e o mundo retira da pessoa a certeza gerada pela fé, pois no fundo sabem que estão pedindo e se esforçando para
pedir coisas que talvez Deus não queira dar. Isso gera insegurança e medo, pois se talvez Deus não estiver no negócio, a certeza da fé não vai se aplicar aqui. Um exemplo simples para fecharmos, pois nosso tempo aqui é curto, é a explosão de coaches evangélicos. Eles ensinam que o crente deve ser rico, deve ser milionário, que tem que ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz, deve ter sonhos, apenas sonhos grandes. Sempre coisas materiais, é claro. E, é claro, também cobram bem por esses conselhos. Quem trilha esse caminho está em rota de colisão com o mundo. Está pronto para a frustração e para viver a ansiedade. A palavra não promete nada disso. Portanto, quando o coração está dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, as coisas divinas e as coisas terrenas, não temos a garantia de encontrar a Deus quando o buscarmos, porque somente acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração. A nossa alma sabe disso, ela conhece, e não consegue ficar tranquila quando o nosso coração está dividido. O apóstolo Tiago nos mostra que um dos principais motivos de não recebermos o que pedimos é porque pedimos mal, pelos motivos errados, para o deleite, para a cobiça, para a ambição. Foco em coisas que não estão alinhadas com os céus vai sempre gerar ansiedade no coração do crente, pois ele sabe que Deus não está no negócio e aí ele está sozinho. Amados, vimos hoje aqui rapidamente 3 fatores que podem levar até mesmo os crentes mais experientes à ansiedade, a transtornos da alma. Para a falta de fé, nós temos o estudo e a meditação da palavra junto com o clamor aos céus. Para a necessidade de controle, temos o exercício da fé e o mergulho no rio de Deus, a busca de intimidade com o Eterno. Já para o coração dividido, o caminho é o aprendizado do evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo, aquele que aponta para a cruz, para a renúncia e para a busca incessante de transformação, de renovo e de avivamento. Eu espero que essa mensagem fale hoje ao seu coração e que traga despertamento. Aqueles que estão doentes, sendo tratados por profissionais, continuem seus tratamentos, mas também não desprezem esses princípios espirituais. Aos que acham que estão ficando doentes e que não vão conseguir sozinhos, levante a sua mão, busque a ajuda de irmãos, pastores, familiares e médicos. Todos estão aí para ajudar a você a não padecer com esse mal. E eu peço que a graça de Jesus esteja sobre todos vocês hoje e sempre. Lembre-se, nós estamos no ano do despertamento e você é a imagem e semelhança de Deus. Se você gostou desse assunto, quer que a gente comente mais sobre isso, mais detalhadamente, manda aí nos comentários. Também curte, comenta e compartilha. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.